Graça e paz, a paz do Senhor a todos. Segunda parte do ensino de Esther. Abra sua Bíblia, coloca aí o caderno aberto, caneta na mão, entra nessa profundidade da Escritura, amém? Da Palavra de Deus. Nós vamos falar em comunhão num casamento. Anota aí, você, casamento é comunhão. Quando o rei Assuero chama a rainha Vasti, sua esposa, a se apresentar, ela não concorda em se apresentar, ela não concorda em estar do lado dele, ela não concorda em obedecer ele, e isso trouxe ira no seu coração. E precisou tomar uma atitude, uma ação, porque os sábios pressionavam o rei, dizendo que a atitude de Vasti pode induzir as mulheres de todas as províncias e que poderia causar muito problema. E uma coisa que o rei não quer é causar problema no seu reino. E aí a rainha Vasti é destituída como rainha, é afastada como rainha, e agora a missão é escolher uma rainha, escolher uma esposa, uma mulher verdadeira do seu lado, posicionada do seu lado. E aí a missão de Esther começa. Amém? Eu quero que você coloque aí a primeira palavra que Deus gerou no meu coração. Antes de o rei escolher, Deus já tinha escolhido. Antes do rei escolher Esther, Deus já tinha preparado todo o cenário para aquela mulher de Deus. Talvez Esther estava preocupada, como que eu vou se tornar rainha? E o rei Assuero estava também preocupado. Que esposa eu vou escolher? Será que vai ser igual a Vasti? Ou pior? Então, tinha dois cenários. E nesse cenário, Deus estava na frente. Então, Esther, não se preocupa com o que você não é. Porque o que você não é, o Senhor nosso Deus torna você por cumprir o seu propósito. Então, olha só que interessante, meu irmão, minha irmã. Não se preocupa com o que você não é. Talvez um advogado, um juiz, um médico, uma esposa ainda, um esposo ainda, um marido. Você foi escolhida por Deus. Você foi escolhido por Deus. E essa promessa está de pé, o propósito está de pé. Ela vai se apresentar, e quando ela se apresenta, aí no meio daquelas mulheres, diz que um dos homens, que é o responsável de cuidar de todas as mulheres do harém, o Hegai, ele vê a formosura daquela mulher, mas também tem graça, ele acha graça. O que é achar graça? É achar favor. Nós percebemos que ela entra num ambiente já transbordando. Ela já chega num ambiente, amém? Carregada da graça, carregada da presença. Olha só, meus irmãos, ela chega carregando o propósito, mas também carregando esta graça. Até as próprias mulheres olhavam para ela e olhavam, que formosura. Mas Hegai olhava ela como uma mulher cheia de graça. Deus está levantando uma improvável, uma mulher que não tem pai nem mãe, uma órfã, cuidado pelo tio. Talvez improvável para todos, menos para o céu, menos para Deus. Você que carrega a promessa, você que carrega a palavra de Deus, a promessa do Senhor, o improvável pode ser para todos, menos para Deus. Você pode colocar aí também o improvável para todos, menos para Deus. Hegai olha para ela e vê que mulher formosa aos olhos, mas alcançou graça perante ele. E olha só, quem é importante para Deus, quem está inserido no plano de Deus, não é esquecido. Deus sempre conecta pessoas, apresenta pessoas. Como é que eu vou me tornar rainha? Como eu vou me impor? Como eu vou me conduzir?
como é que rainha fala, como é que rainha anda. E esse homem, Hegai, se posicionou de cuidar da beleza, cuidar da transformação daquela mulher. Durante 1 ano de preparação, diz que foi 6 meses de óleo de mirra e 6 meses de óleo de especiaria, amém? A qual fazia a purificação das mulheres. 1 ano preparando. E Esther estava derramando graça, transbordando em abundância. Por quê? Porque quando foi encontrar o rei, o próprio rei olhou para ela e diz: achei graça nessa mulher. O próprio rei Assuero. Fica atento, meu irmão. Fica atento, minha irmã. Que talvez o acesso de você está alcançando ambientes, amizades, relacionamentos, posições, destaque. Não é somente pela tua beleza ou habilidade, mas por essa luz que está sobre você. Fica ligado que Deus está apresentando pessoas por causa da luz, do brilho, da presença que há em você. Fica ligado porque é propósito. E quando chegar a sua vez, por mais que em volta tem pessoas discordando, o rei vai encontrar você e vai achar graça, favorecimento, favor, conhecida pelo céu, apresentado pelos homens. Você pode escrever aí, conhecida pelo céu e apresentado pelos homens e defendida por Deus. Você vai ser defendida por Deus nesse projeto, você vai ser defendida por Deus nesse posicionamento, porque a notícia iria aparecer, o decreto iria aparecer. Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos posicionados, o Senhor até abrevia para que as coisas aconteçam e você passe logo esse vento, passe logo esse Jordão, passe logo essa jornada. Quando Esther se apresentou a Deus, ela se apresentou em oração, em jejum. Deus revoga o decreto, mas você tem que se apresentar em oração e jejum. Deus revoga essa causa maligna, mas você precisa apresentar em oração, em jejum. O que é oração? A oração, ela é uma conversa com Deus que move a mão de Deus. Tem um caminho para você no dia de hoje, e esse caminho é o caminho da oração. O Espírito Santo nos conecta toda vez que você vai orar, toda vez que você vai falar com Deus, quando você coloca o teu joelho em ação. A pergunta que eu faço para você, Esther, quanto que vale a sua família? O tio Mardoqueu se apresenta à sobrinha, rainha, e diz: olha, a situação da nossa família é situação de morte, é situação de destruição. Você tem tempo para nós? Você tem tempo para os que estão dentro do propósito, do projeto? Você tem tempo para aqueles que estão dentro da arca? Você tem tempo para aqueles que estão dentro da tua casa? Se você tem, você vai jejuar para os seus filhos. Se você tem, você vai jejuar pelo teu esposo. Se você tem, você vai jejuar pela sua filha. Não espere Deus mexer para alinhar. Não deixa Deus mandar tempestade para você se alinhar. Olha só, pergunto para você, você tem jejuado pela sua vida? Você tem alinhado com o propósito? Quantas vezes na madrugada você levantou para orar por os seus filhos? Hoje Deus convoca mulheres de guerra, homens de guerra, que vão parar decretos para destruir a família. Deus te levanta para querer destruir casamentos, lares. Deus te levanta. Levanta essa bandeira da família. Levanta essa bandeira pró-vida. Quantas leis, quantos decretos que estão saindo para destruir a família. A legalização da droga, a liberação desse aborto. Você, mulher, você, homem, você escolhido, entre em oração e jejum, porque Deus vai te dar a vitória. O decreto não vai prevalecer.
o decreto não vai prosperar. Deus te trouxe aqui para dizer, em oração e jejum, você fez. Amém? Segunda parte concluída, a terceira parte está vindo aí. Que Deus te abençoe.